Olá, sou Rose Gomes e hoje estamos aqui mais um dia com a série 40 Dias de Intimidade com o Criador. Hoje o tema escolhido é o jejum. O jejum, ele tem muitos modos, né? Poderia falar relacionado a vários assuntos referentes a ele. Porém, como amanhã muitos estarão participando, né, desse jejum nacional pelo Brasil e a favor, né, do povo, a nossa nação, amanhã ela estará unida em um jejum nacional, pedindo a misericórdia de Deus a favor do povo, como uma maneira da gente estar combatendo, né, o coronavírus, esse colapso. E então eu achei bem oportuno trazer essa palavra hoje. Eu fiz vários estudos acerca do jejum. Aí no final da live até eu vou deixar para vocês um link para vocês retirarem o e-book com um super desconto, tá? O jejum, principalmente o jejum coletivo, ele tem um poder excepcional. Qualquer jejum, na realidade, que você escolher, seja ele um jejum curto, um jejum parcial, um jejum de 3 dias, de 21 dias, seja como esse que será feito amanhã, que é um jejum coletivo, o jejum ele tem um enorme poder, ele tem um potencial incrível. Por quê? Porque a palavra jejum em si, ela significa, a gente tem o entendimento que o jejum é a gente se abster de alguma coisa, né? Mas literalmente a origem da palavra jejum é estar vazio, é você estar seco. Então, quando a gente decide fazer um jejum, isso significa que eu estou deixando de lado, né, os meus interesses, principalmente os meus desejos, né, para me encher de algo de maior importância. Daniel, a Bíblia fala que ele decidiu fazer um jejum e não se contaminar com os manjares do rei. Então, nesse momento, a gente fazer um jejum pela nação, a gente fazer um jejum coletivo, isso é uma maneira da gente escolher não se contaminar com tudo isso que está acontecendo, mas uma maneira da gente ter um outro olhar. Quer dizer, tem o problema, sim, ele existe, mas eu não vou deixar que esse medo, que esse pânico, que esse mal que está sobre o mundo, que ele me contamine. Então eu vou me abster desse mal, me enchendo da palavra de Deus, me enchendo das coisas de Deus, do alimento dos céus. Então, certa vez Jesus ele disse para os discípulos que eles foram ali expulsar, né, os demônios, e eles não conseguiram. Então Jesus falou para eles,
essa casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. Então, o jejum, ele é um poder, ele é uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa que a gente tem em nossas mãos. Por quê? Tem coisas que a gente consegue resolver com a nossa sabedoria, com as nossas forças, que nem essa luta, né, contra esse vírus hoje. O nosso humano, o que a gente vai fazer? A ciência, ela está pesquisando, estão tentando criar ali os medicamentos, fazerem as pesquisas, vacinas, coisas para combater. A gente está em isolamento, a gente tem assim que ter uma mudança, né, de hábitos, evitar sair de casa, na realidade não é para sair, né, hábitos de higiene. Então são meios que eu tenho para me prevenir. Mas fora isso, eu tenho o poder do jejum e tenho o poder da oração ao meu favor. Que ele significa o quê? Que eu estou dizendo para Deus, eu abro mão de me firmar na minha sabedoria, eu abro mão de olhar isso simplesmente pela ótica humana. Eu quero me esvaziar disso e colocar nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha e sare essa nação, para que o Senhor venha e faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Então o jejum, ele é esse meio que eu digo para Deus, eu faço a minha parte, Senhor, mas eu desejo, eu me coloco na sua presença, jejuando a favor do Brasil, jejuando a favor do povo brasileiro. Eu me coloco na tua presença para que o Senhor venha fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Para que o Senhor venha interferir com sua mão poderosa, com a sua graça, com o seu milagre, com o seu amor, com a sua misericórdia. Então, o jejum coletivo, ele é muito poderoso. Por quê? Porque não vai ser só eu que vou estar dizendo isso, mas outras pessoas. E a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiverem unidas, o Senhor ali está. Que quando 2 pessoas concordarem acerca de algo, aquilo é feito. Então, se eu jejuando, eu concordando, eu tenho esse poder de receber aquilo que eu concordei, então vocês imaginam um país inteiro, uma nação inteira unida num só propósito, concordando com um só objetivo, que é estar um dia fazendo um jejum, pedindo a Deus por nossa nação, pedindo a Deus por nosso país, pelo nosso povo, dizendo: Senhor, eu faço a minha parte, mas eu estou aqui agora, me colocando na tua presença para que o Senhor faça por nós o que nós não podemos fazer. Então, esse é uma prática muito poderosa, porque se eu sozinho tenho um poder, imagine uma nação toda. E para isso, né, eu gostaria de deixar para vocês depois meditarem na palavra de Deus em Jonas 3, que ali fala que Deus ia destruir a cidade de Nínive e falou para que Jonas fosse e avisasse toda a cidade que em 40 dias a cidade seria destruída. Então é aquilo que eu estava falando no começo da série, né? Que os 40 dias, ele tem um significado, que é um tempo de preparação, é um tempo de processo,
Então, essa quarentena, na verdade, que a gente está fazendo, eu escolhi olhar isso como um período de preparação para que Deus estivesse assim. Eu creio que Deus está nos preparando para que a gente tenha mais intimidade com Ele, para que a gente tenha mais comunhão com Ele, e para que Ele possa, né, nos abençoar muito mais do que nós imaginamos. Então, ali foi decretado que em 40 dias a cidade de Nínive ela ia ser destruída. E ao ouvir aquela palavra, o rei, ele se humilhou na presença de Deus e ele decretou um jejum. No versículo 6. Então o rei se levantou do seu trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre a cinza e fez a proclamação em Nínive. Ele decretou que todos na cidade de Nínive jejuassem. E qual foi, né, a surpresa, qual foi a recompensa disso? Que a cidade ela foi poupada. Eles não foram destruídos por causa que se uniram em um propósito. Eles concordaram em se humilhar, em buscar Deus, em jejum, em oração, e em se arrepender e suplicar a misericórdia de Deus. Então, do mesmo modo que eles tiveram, né, foi avisado que ia ter esses 40 dias, esse foi o tempo, porque Deus ele não tem prazer na destruição, Deus não tem prazer na morte, Ele não tem prazer na enfermidade, na doença, Ele não tem prazer no mal. Por isso que ali, quando Jesus ele falou, olha, precisa orar e jejuar, porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, ali os demônios, eles representam o poder do mal. Então, o mal, Deus não tem prazer que o mal venha destruir. Por isso, no momento que a gente se coloca em oração e em jejum, a gente está usando as armas que Deus nos deu para combater esse mal. E amanhã, né, é o dia da gente estar sim unido, concordando em um propósito, suplicando a Deus para que olhe para nós com misericórdia, para que Ele intervenha nesta causa, né, e nos livre, né, desse mal que está sobre o mundo. E ali, como eles se uniram, eles alcançaram o livramento. A cidade ela não foi destruída. Então esse é o poder do jejum coletivo. Ele livra uma nação do mal, ele livra uma nação da destruição, porque tamanho é o poder da concordância, tamanho é o poder, não é da união, é da unidade. É de estar em um só propósito, sem estar dividido. Então, não importa se quem decretou esse jejum foi o presidente, e eu não sou assim muito fã dele, eu não sou do mesmo partido, eu não gosto de política. Não é isso. Você olhar o objetivo. Como eu disse ontem, independente da religião,
Hoje, todos nós estamos em isolamento nas nossas casas. Então, não é mais a placa da igreja. Hoje, nós somos a igreja. Então, não é o Bolsonaro que decretou esse jejum, não é um partido, não é um presidente, mas é uma autoridade que, como ali na Bíblia, o rei, ele representava a autoridade do país e ele proclamou o jejum e todo o povo, todos ali se concordarem em fazer, se unir naquele propósito e foi alcançada a bênção. Então é isso, eu olhar para o propósito, mesmo que eu não concorde com atitudes, né, políticas, mas eu olhar para o propósito. Esse propósito é maravilhoso, esse propósito da gente assim, se unir e buscar o Senhor, clamando a Ele, assim, a gente se esvaziando, né, dos nossos conceitos para receber algo maior, algo melhor. Então, o jejum coletivo, ele tem assim esse potencial. Ele evita o mal, ele evita a destruição. Por quê? Porque há unidade, porque há concordância. Então, eu disse já no início, eu vou repetir. Não se trata de algo político. Não se trata de eu ficar pensando assim, que foi o presidente que decretou o dia do jejum nacional, que eu não gosto dele, eu não vou fazer, eu já faço o meu jejum, eu já tenho a minha religião. Não é isso. É nós estarmos unidos em um propósito, a gente concordar que por meio da oração, por meio do jejum, nós temos o poder de expulsar o mal, de tirar o mal, de livrar um país inteiro da destruição, como aconteceu ali no caso do profeta Jonas, que em 40 dias já estava decretado que ia haver a destruição. Só que naquele momento de preparação, eles se humilharam na presença de Deus, buscando a Deus todos juntos, clamando para que Deus não destruísse, clamando para que Deus livrasse a cidade. Então, esse jejum coletivo ele é importante por causa disso, porque a gente vai dizer para Deus, como eu tenho dito isso já, a gente tem dito individualmente, né? A gente pede isso para Deus todos os dias. Agora você imagina todos nós concordando num só dia e dizendo para Deus: Senhor, eu tenho feito o que eu posso, todo o possível, mas o que eu não consigo fazer, eu sei que o Senhor pode. Intervém nesta causa por nós, livra-nos desse mal que está sobre o mundo, desse mal que está sobre a terra. Então, o jejum, como eu disse, o sentido literal dele é estar vazio. E a Bíblia, ela fala em 2 Timóteo 3, ela fala assim que nos últimos dias os homens seriam ingratos, seriam egoístas, seriam amantes de si mesmos. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Fala que nos últimos dias os homens seriam desobedientes aos pais, não teriam afeto uns pelos outros, seriam traidores, orgulhosos. E o que é isso? Senão o mal que nos enche, senão o mal que contamina, né? Mas quando eu escolho jejuar, eu estou escolhendo me esvaziar de tudo isso
principalmente no jejum coletivo. Eu estou escolhendo me esvaziar, assim, tirar os olhos de mim mesma, né? Como a gente fala, do próprio umbigo. Eu estou escolhendo olhar para o todo. Eu estou escolhendo, eu não vou fazer um jejum porque eu vou fazer um exame médico, eu não vou fazer um jejum porque eu quero desintoxicar o meu organismo, eu não vou fazer o jejum porque, espiritualmente falando, né, eu quero receber tal bênção. Não, eu vou fazer esse jejum coletivo, eu vou fazer esse jejum porque eu entendo o poder da unidade de uma só concordância e um só propósito. Porque eu entendo que tem coisas que a gente luta com armas materiais, mas tem coisa que eu tenho que lutar com armas espirituais, que eu tenho que usar a gratidão, eu tenho que usar a fé, eu tenho que usar a oração, que eu tenho que usar esse poder para que o mal ele saia. E interessante que a gente fala assim, mas se eu fizer esse jejum, como eu sei que Deus vai ouvir, né? Em Isaías 58, aqui Deus ele fala de como deve ser o jejum que ele se agrada. É como se ele dissesse assim pra gente, olha, vocês querem ter direitos, vocês vão jejuar, vocês querem receber, mas os deveres? Você tem direitos, mas você tem deveres. Então, ali em Isaías 58, ele diz assim, que todos os dias existem pessoas que procuram a Deus, Isaías 58, e ficam perguntando pelos seus direitos, e dizem, por que jejuamos e o Senhor não olha, o Senhor não nos atende? Nós afligimos a nossa alma, mas o Senhor não nos responde. Aí aqui Deus fala assim, porventura, seria esse o jejum que eu escolhi? Que você aflige a sua alma? Aqui eu tenho aqui uma outra tradução, deixa eu ler aqui. Que é várias traduções, tem uma que ela é na linguagem atual, então de repente fica mais fácil para vocês. Aí ele fala assim, porventura o dia que jejuais, vocês não cuidam dos vossos próprios interesses? Vocês jejuam, mas vocês contendem, têm rixas, ferem. Será esse o jejum que eu escolhi? Que cada um aflija por um dia a sua alma? Você chamaria isso de jejum aceitável? Que Deus pergunta para o homem, né? Seria esse um dia de jejum aceitável? Então, como se Deus falasse para nós, viu? Vocês estão pensando em jejuar amanhã, mas vocês acham que um dia de jejum aceitável para mim é vocês deixarem de comer alguma coisa e se absterem de algum alimento? Será que vocês acham que é isso que eu quero? Que vocês deixem de comer alguma coisa, que vocês aflijam a sua alma ficando o dia todo sem comer? Será que é isso? Então é isso que Deus está falando. E depois vocês que fizerem isso, vocês vão pedir para mim, porque eu não atendi? É isso que vocês querem? Vocês querem direito, mas e os deveres? Então ele fala aqui que o jejum que ele escolheu para nós, ele fala aqui no versículo 6 de Isaías 58.
O jejum que escolhi é que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos. Não é também este o jejum que eu escolhi? Que vocês repartam o pão com o faminto? Que recolham os desabrigados? Que vistam o que está nu? Que não te escondas do teu semelhante? Então é o que eu falei. Quando a gente vai jejuar, principalmente o jejum coletivo, a gente tem que esvaziar dos nossos interesses e pensar no todo, que o país todo, que nós estamos sofrendo, que o mundo todo está sofrendo. Mas se começar por nossa casa, se a gente começar ali a edificar um altar na nossa casa, depois será a nossa cidade, a nossa nação, o nosso país e o mundo todo. Ninguém consegue edificar começando de cima. Tudo a gente começa do alicerce, é um tijolo por vez. Mesmo que eu vou fazer um grande edifício, eu tenho que começar com um tijolo de cada vez, eu tenho que começar do alicerce. E esse tempo de preparação, eu falo essa quarentena, esse processo que eu chamo de intimidade com Deus é isso. Deus está querendo edificar sim a nossa casa, a nossa vida, a nossa nação, mas Ele quer que a gente comece ali, do nosso lar, que a gente comece ali, eu e Ele no quarto, eu buscando a Deus ali em intimidade com Ele, eu me derramando na presença dEle, eu ali com a minha família, estando ali edificando, fortalecendo, né, a minha família. Aí então eu vou colocando os tijolos e eu vou construindo. Então esse jejum coletivo é isso, é eu tirar os olhos dos meus interesses e buscar o interesse que é do outro. Então aqui quando ele fala assim, que você solte as ataduras, né, da impiedade. Então a Bíblia fala pra gente falar a verdade, pra gente não agir com falsidade, pra gente não ser aqui mais para baixo, ó, quer ver no versículo 9, fala assim, que retires o jugo, o julgamento, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Então Deus ele tá falando assim pra gente, para de julgar, para de apontar o dedo, para de ser cruel com as pessoas, de condenar, perdoe, não seja ingrato, seja agradecido, reparta com aquele que não tem, não seja egoísta, não saia querendo tudo só para você, pense no próximo. Então Deus ele fala que é esse o jejum que ele escolheu para nós. É esse jejum da gente amar Deus sobre todas as coisas. A gente se colocar na presença dele, se arrepender dos nossos pecados, a gente reconhecer que a gente é pecador, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos, todos nós erramos. E reconhecendo isso, a gente amar ao próximo. Só que não tem como eu amar o próximo se eu não amar primeiro a mim mesmo. Por isso que eu digo, a edificação do altar, ele começa por mim. Tudo começa em mim. A partir do momento que ali fala que o rei, ele se humilhou. Ele saiu do trono, ele rasgou as vestes e vestiu de pano de cinza. Quer dizer, o rei, ele se humilhou e depois ele pediu para que todo o povo se humilhasse. Então, quer dizer, ele deu exemplo. E ele falou o que ele desejava e todos ali concordaram com aquela palavra e houve o livramento. Então, que a gente
amanhã a gente decida isso, estar unido nesse propósito, que a gente decida se esvaziar assim, dos nossos interesses e cada dia buscar mais essa comunhão com Deus e pensar, né, no próximo. O que nós podemos fazer nesse momento para ajudar? Ali a Bíblia fala para aqui, ó, a parte que eu li, soltar a atadura da servidão. Então, quantos hoje estão presos com medo, com pânico? Quantos estão medo? Quantos estão presos? E a gente pode soltar, né, essas ataduras por meio de uma palavra de fé, por meio de uma palavra de incentivo, por meio de alguma coisa que eu possa fazer que eu possa ajudar essa pessoa. Então era essa a palavra, né, que eu tinha para deixar para vocês hoje. E assim, o principal do jejum, porque eu posso escolher se eu quero fazer só amanhã, um dia, vários dias. A Bíblia ela cita vários tipos de jejum, mas aqui Deus ele fala o jejum que ele se agrada, né? Que acima de tudo, claro, eu posso me abster de comer alguns alimentos, mas que o propósito maior seja, fala que o jejum que ele se agrada, é que eu pare de apontar o dedo, eu pare de julgar, eu pare de... O que é que fala? De buscar os meus próprios interesses, de procurar contendas. Quer dizer, eu realmente estar buscando, né, um ambiente, construir um ambiente de harmonia, de paz, de fé. E depois aqui para encerrar, a palavra fala assim que se fizermos essas coisas que o Senhor falou, ele fala que romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem se deter. A justiça e a glória irão adiante de ti. O Senhor será a tua retaguarda. Clamarás e o Senhor te responderá. Eis-me aqui. É que maravilhoso, né? Quando a gente, então, decide. Porque Deus, ele não se agrada que a gente aflija a nossa alma ficando um grande tempo sem comer, mas se a gente estiver brigando, buscando os nossos interesses, fazendo coisas assim para ferir o nosso próximo, para julgar, para condenar, então Deus não vai receber. Não que eu não deva me abster de alguns alimentos. Ele fala que Daniel, no momento que ele jejuou, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Então eu posso escolher as coisas com as quais eu vou me abster, que eu não quero me contaminar. Jesus, ele ficou jejuando e a Bíblia fala que ele ficou aquele tempo sem comer. Então, mas que não é, quando eu falo assim do alimento, é que não é isso que Deus ele atenta. Ele quer que venha alguma coisa melhor, um propósito maior, né, com o jejum, que o interesse do outro, não os meus próprios interesses. E ele fala que eu fazendo isso, eu vou clamar e ele vai falar, eis-me aqui. Então, quando Deus ele fala isso, é maravilhoso, porque ele já está falando para nós que nós já temos a resposta. Então, quer dizer, nós já vamos fazer um jejum ali, como eu falei no início, os direitos e deveres, né? É o meu dever, mas eu já sei que eu tenho já como direito a resposta.
A resposta de Deus, se eu faço corretamente, já é essa. Deus, ele livra o povo, ele livra a nação da destruição. Ele fala aqui, eu responderei, eis-me aqui. E essa palavra, ela possa, assim, ficar gravada no seu coração, que você possa, nesse momento, né, ser fortalecido e alimentado pela palavra de Deus, buscando a Deus em oração, em jejum, usando esse poder que nós temos nas mãos e crendo, né, que a resposta do Senhor, ela já é favorável, que Deus, ele já tem ali nos falado e que ele é fiel para cumprir. Que Deus, ele não é homem para que minta, ele não volta atrás, ele se arrepende. A Bíblia fala ali que quando jejuar, ele se arrependeu do mal que ele havia dito que ia fazer, que ia destruir a cidade, e ele ali salvou a nação. Então, porque Deus, ele não tem prazer que o mal nos destrua, que a gente fique nesse vivendo esse colapso. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Todo deserto, todo que Deus, ele permite, é para nos preparar, mas todas as coisas que acontecem, ela contribui para o nosso bem. Então que seja essa, né, a nossa fé, o nosso olhar, de tirarmos os olhos de nós mesmos e de buscarmos a Deus em jejum e oração, amanhã nesse jejum nacional, nos colocando sim num só propósito, orando e agradecendo a Deus pela misericórdia dele, suplicando, né, o perdão e o favor dele sobre o nosso país, sobre a nossa nação, dizendo para ele que que nós nos colocamos na presença dele, dizendo, né, assim, eu fiz, Senhor, a minha parte, mas eu estou aqui porque eu sei, pedindo para o Senhor a sua misericórdia, que o Senhor intervenha e faça por nós o que nós não podemos fazer. Faz o sobrenatural, faz um milagre nessa nação, tira esse mal, tira todo esse vírus, que haja cura, que haja saúde, né? Que a nossa nação seja sarada no nome de Jesus. Então, no final dessa live, eu vou colocar no YouTube e aqui também no Instagram, eu vou colocar um link que eu falei ontem, que é um presente meu para vocês. Eu tenho um livro onde eu explico tudo. Foi um estudo aprofundado acerca do jejum e ele custa R$ 49,90. E para vocês que estão aqui na live, eu vou dar um presente de 80% de desconto. Foi o máximo que eu consegui. E daí você vai acessar o link para adquirir o livro, só que você vai colocar o cupom de desconto, vai aparecer um campo assim, cupom de desconto. Então lá nesse cupom de desconto você vai colocar #live. Esse vai ser o seu código para você conseguir esses 80% de desconto. Ali eu explico, que não dá para explicar aqui, que é bastante coisa, mas ali eu explico certinho os tipos de jejum, os propósitos e qual a importância, né, dele para a nossa vida. O livro, ele chama Dinamite, Jejum, um poder que você tem e não sabe usar. Então, no final vocês entrem depois e acessem o link, coloquem essa #live, que essa é uma promoção só para vocês que estão aqui acompanhando esses 40 dias de intimidade com o Criador. Esse não vai ser um desconto para todos, é exclusivo, é só para vocês e é só hoje, tá?
eu consegui esse desconto de 80% só para vocês e só hoje. Então corre lá que é limitado e até amanhã, se Deus quiser, às 15 horas nós estaremos aqui mais uma vez, né, juntos nesse propósito nesse momento, né, de crise, mas nós escolhemos estarmos juntos porque juntos nós somos mais fortes e juntos nós vamos vencer. Isso vai passar. Vamos estar unidos sim, em fé e intimidade com o Criador. Beijos e até amanhã.